A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É tempo de ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você aí do outro lado já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade Franca, no interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical. Ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico da Escola Dominical. E hoje nós iremos falar sobre a lição de número 5. Ela tem como título A Promessa de Salvação. Vai ser uma aula maravilhosa. Fique comigo até o final desse vídeo e acredito eu, que nós vamos aqui extrair coisas boas dessa maravilhosa aula. Antes de nós iniciarmos o nosso vídeo, queria pedir 3 coisas importantíssimas para você. Primeiramente, deixa aquele like do céu, aquele like abençoado que tem ajudado muito o nosso canal. Também, compartilhe os nossos vídeos com aquela pessoa que você sabe que não conhece o nosso canal, que não conhece o nosso conteúdo, para que ela possa passar a conhecer aquilo que nós temos para oferecer. Nós temos aula dos adultos durante a semana, ministrada por mim, aula dos jovens, ministrada também por mim, e também nós temos aula dos adolescentes, ministrada pela minha esposa, psicóloga Daniele Ricobelo. Então, é um conteúdo riquíssimo para a sua vida e para aquele que você compartilhar. Também não esqueça de deixar o seu comentário aí, é muito importante. Quero deixar aquele coraçãozinho e também uma palavra de bênção para a tua vida, ok? Então vamos lá para o nosso texto áureo, que se encontra em João capítulo 5, versículo de número 24. Vai dizer o seguinte: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e, consequentemente, crê naquele que me enviou, consequentemente, tem a vida eterna e, consequentemente, não entrará em condenação, ou seja, não será julgado. E, consequentemente, passou da morte para a vida, ou seja, passou por um período de transição, tá bom? Passou a uma transição. Essa transição nós vamos trabalhar durante o texto, durante a lição, e vai ser muito importante aí para a nossa compreensão sobre a salvação. A verdade prática vai dizer o seguinte: a promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo. O homem pode conquistar tudo e todos por causa de Jesus. Jesus pode dar tudo para o homem, para a sua glorificação. Glorificação de quem? De Jesus. Mas nada nessa terra se compara com aquilo que é primordial no Evangelho. E o que é primordial no Evangelho? A salvação da alma. Isso é primazia no reino de Deus. A leitura bíblica em classe, João capítulo 3, versículo 14 ao 21. Então, em João capítulo 3, nós temos uma palavra-chave. Eu vou começar a trabalhar todas as leituras bíblicas com uma palavra-chave, tá bom? Então, a palavra-chave aqui é público. Palavra-chave, público. Então, João capítulo 3, versículo 14 ao 21 é o tema, é os versículos trabalhados. Entendendo que João capítulo 3, versículo 1 ao versículo 13 fala da história de Nicodemos, ok? Então é importante deixar muito bem frisado essas duas divisões, porque pode ter alunos ali que são novatos, que ainda não conhecem a Bíblia. Então nunca subestime a sua sala achando que eles sabem de tudo. Pelo contrário, pode ter pessoas ali que não vão compreender
Aí você fazendo essa simples divisão, ele vai saber que tem uma história anterior que culmina aqui no versículo 14 ao 21, ok? Então nós vamos trabalhar o versículo 14, falando sobre a questão de Moisés levantando a serpente no deserto e essa comparação, essa correlação que tem através do versículo 15, 16, 17, 18 até o versículo de número 21. Então depois, né, nós vamos voltar aqui na leitura bíblica em classe e vamos tratar alguns pontos importantes, tá bom? Então, a promessa da salvação continua sendo a principal promessa de Deus para a humanidade, ok? Então, vamos lá. Introdução. Dentro da nossa introdução, a salvação é um dos mais importantes temas das páginas da Bíblia. É a principal promessa de Deus para a humanidade. Então, essa doutrina bíblica da salvação, e nós vamos falar um pouco sobre ela, leva-nos a conhecer o quão grande e maravilhoso é o amor, é a obra de Deus para a humanidade, o quão é grande o plano de Deus para a humanidade, ok? Tópico de número 1, uma maravilhosa salvação. Números 21, do 4 ao 9, que trata de um ato simbólico em que a cura física seria uma realidade para quem olhasse para a serpente de bronze no deserto e teria a maldição removida da sua cruz. A cruz do Calvário proporciona redenção para a alma carente de salvação. No caso, João capítulo 3, 14 ao 15. Ele entregando o seu filho para salvar aquele que crê nele, tá bom? E antes de nós entrarmos aqui, ele destaca um ponto, na verdade 2 pontos. Primeiro, a de quem crê não será condenado e a de quem não crer já está condenado. Então, é uma pré-condição da salvação. Repito, é uma pré-condição da salvação. Qual é a pré-condição? Eu preciso crer. E quem não crer? Quem crer será salvo e quem não crer será condenado. Então é uma pré-condição da salvação. Ele cita aqui Números, capítulo de número 21. Vamos recapitular de forma rápida. Capítulo 21, versículo 1 ao versículo de número 3. Talvez Moisés tivesse feito planos para entrar em Canaã pela rota sul. Natural, visto que Edom recusou a passagem dos hebreus para o leste. O cananeu, o rei Arade, atacou os israelitas, ou hebreus, né, com certo sucesso. Israel fez um voto a Deus e foram vitoriosos em Orma, que era uma localidade, sobre o rei Arade. A serpente de bronze, que está aqui no versículo 4 ao 9, e o que nós resumimos está no versículo 1 até o 3 do capítulo 21 de Números, em sentido ao sul, dando volta por Edom, o povo perdeu a paciência. Fato é que eles começaram a falar contra Deus e contra Moisés. E dizendo assim, por que Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Nos tiraram de lá para morrer no deserto, onde não há pão, não há água. Já estamos cansados dessa comida horrível. Falando aí do maná, tá? E realmente reclamaram, claro, com razão. Tinham razão? Sim, pois não havia provisão. Estavam errados no que tange ao fato de que Deus suprira e estava suprindo milagrosamente as necessidades básicas dos hebreus. A serpente ardente, né? O que significa isso? Ela deriva da natureza do veneno tóxico e a coloração que era da cor cobre brilhante, né? Que no caso seria a sua coloração, o seu veneno, né?
Aí, quando elas começaram a atacar no meio do arraial, eles imploraram que Moisés intercedesse por eles. Deus pede que Moisés faça uma serpente de metal e que fosse erguida bem alto sobre o acampamento para que todos pudessem ver. Quem fosse mordido pelas serpentes que estavam no meio da arraial, ou seja, as serpentes não foram expulsas, elas estavam dentro do arraial, mas uma serpente de metal foi erguida. Então, se alguém fosse picado pela serpente, quando eles chegassem perante a serpente de bronze ou de metal e olhasse para ela, eles seriam curados, tá? Então, e como Moisés, como o texto vai dizer, né? João 14, 3, 14, 15. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida originada da serpente era novamente uma nova vida, ou seja, a pessoa foi picada pela serpente e ela estava fadada a morrer. Ela, olhando para a serpente de bronze, ela tinha a sua vida restaurada. Jesus é a mesma coisa. A pessoa está à beira do caos, está indo em caminho para a condenação. O seu corpo está todo destruído, todo desfigurado, porque antes era imagem e semelhança de Deus e agora, por causa do pecado, o seu rosto, o seu corpo está desfigurado, pronto para falecer espiritualmente e fisicamente. Mas ele olha, ele busca, ele acha salvação quando ele olha e aceita a Jesus. Então, o semelhante cura o semelhante. Então, essa é a ideia, tá? Porque Deus providenciou uma serpente de metal para curar a infecção mortal causada pelo veneno das serpentes ardentes. Então, o semelhante cura o semelhante, ou seja, a gente está falando da encarnação de Jesus se colocando na posição de homem e salvando a humanidade. Tanto é que teve um triste quando se fala da serpente aqui no deserto. Mais tarde o rei Ezequias mandou tirar a serpente do templo e despedaçá-la. Virou uma adoração. Segundo a Reis, capítulo 18, versículo de número 4. Agora que os irmãos entenderam todo esse contexto, essa relação que é feita no versículo 14, né? E dá sequência logo no versículo 15, a obra da salvação. A obra de salvação, subtópico de número 2, é uma providência de Deus para salvar o ser humano de uma condenação eterna. Salvação vem do grego, que traz o sentido de livramento de perigo, de ameaça, saúde, livramento de prisão. Libertos da escravidão, libertos da escravidão e do poder do pecado e da condenação eterna. São 3 itens importantes relacionados à salvação. Eu liberto esse homem e essa mulher da escravidão, do poder do pecado e da condenação eterna. Atos vai dizer, Atos capítulo 4, versículo de número 12, em todo o universo não há nenhum nome dado a seres humanos pelo qual devemos nos salvar. Romanos capítulo 6, versículo de número 11, vai dizer que nós estamos mortos para o pecados e vivos para Deus em Jesus Cristo, o Salvador. Jesus é o nosso Salvador, como bem expressa o termo grego: Salvador, libertador, preservador, conservador. Todo ser humano foi corrompido pelo pecado e por isso precisa de um Salvador. Esse Salvador, revelado em João, nos garante a gloriosa promessa de salvação. É preciso, a todo custo,
acreditar no amor de Deus. O termo bíblico empossado aqui é ágape, ou seja, amor é ágape, é muito fraco para definir em palavras esse amor pela humanidade. Então, para demonstrar esse amor pela humanidade, foi preciso não somente dizer, não somente proferir, não somente deixar escrito, foi preciso entregar o próprio filho. E na verdade o texto vai dizer que ele deu. A ideia de dar seu filho denota sacrifício, né? Então é muito interessante. Agora eu quero que você volte lá na leitura bíblica em classe, João capítulo 3, do 14 ao 21, e nós vamos ver aqui que no versículo 15, quando ele cita o versículo 14 e fala sobre a serpente e o filho do homem, essa comparação magnífica, extraordinária, muito simbólica e muito poderosa, né? Aquela serpente que salvou o povo de algo terreno, agora ele mostra algo que é maior, o Jesus que salva a humanidade. O versículo 15, para que todo aquele que nele crê, é para todos aquele que creem nele. E como a salvação está à predisposição de todos, ele vai dizer o seguinte no versículo 16, porque, para que ele vai disponibilizar salvação para todos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. E não somente deu como forma de sacrifício, mas o versículo 17 vai dizer, porque Deus enviou seu filho. Além de dar, de doar, como forma de sacrifício, ele envia para que o mundo fosse salvo por ele e não condenado, ou para condenar. Então, eu vi uma frase uma vez que eu guardei no meu coração, né? Vamos ver se eu vou lembrar. É mais fácil, eu prefiro acreditar num Deus que poderia salvar poucos, mas salvou muitos, do que acreditar num Deus que poderia ter salvo muitos, mas vai salvar poucos. Isso é uma linha calvinista comparada com a arminiana. Eu prefiro acreditar num Deus que poderia salvar poucos, escolher poucos, selecionar poucos, mas salvou a muitos, do que num Deus que poderia salvar muitos, mas preferiu salvar alguns, predestinar alguns para salvação e outros para condenação. Fato é que o versículo 18 vai dizer, tá, Deus enviou, Deus deu seu filho, e para quê? Qual é o fundamento? Qual é a pré-condição? Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. O versículo 19, e a condenação é esta, os homens amaram mais as trevas. Olhe o paralelo que o autor traz. Os homens amaram mais as trevas. Versículo 16, porque Deus amou o mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Olha que interessante, o versículo 20, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. Há uma questão aqui de comparação, porque o versículo 21 vai dizer, mas quem pratica a verdade vem para a luz. É o contraposto de quem faz o mal. Qual que é a contraposição? Aquele que pratica a verdade, ok? Então vamos lá. Entendendo essa questão, essa posição, vamos aqui caminhar na nossa revista. Tópico de número 2. A natureza da promessa de salvação.
Aqui o autor vai falar da justificação, da regeneração e da santificação. E eu queria uma atenção aprimorada nessa questão. Uma atenção, um ponto importante aqui para não se confundir nessa questão. Por quê? O autor aqui, quando ele vai falar de justificação, regeneração e santificação, aqui ele está falando da salvação no sentido factual. Quem já estudou teologia sabe que existem duas formas de nós entendermos a natureza da salvação. Primeiro, é essa exposto pelo autor, que é a salvação no sentido factual, que no caso aqui é uma salvação no sentido objetivo. Por que fala objetivo? Porque está falando do lado divino. Eu tenho também a salvação no sentido experimental, que no caso aqui é a salvação no sentido subjetivo. Por quê? Ela está ligada ao lado humano. Então aqui nós classificaríamos como salvação no sentido factual, objetivo, ou seja, está falando de justificação, regeneração e santificação dentro da perspectiva divina. E nós já vamos explicar aqui para ficar bem claro e bem definido essa questão, tá bom? É um ponto crucial aqui para que você possa não ensinar errado em sala de aula ou que surjam dúvidas que possam surgir, né, concernente à justificação, regeneração e santificação, e você tendo essa questão na ponta da língua, fica mais fácil você responder. Então vamos aqui para exemplificar toda essa questão. Justificação, regeneração e santificação. Aqui nós estamos falando, como eu já disse, salvação no sentido factual, objetivo, que está ligado ao lado divino. Ou seja, nesse sentido, no sentido objetivo, a salvação tem três aspectos. Os três são simultâneos. Aqui, justificação, regeneração e santificação está falando no sentido simultâneo. Acontece as três etapas ao mesmo tempo. Por quê? Porque aqui, como nós estamos falando de salvação no sentido factual, a justificação é a mudança externa e legal. É a nossa posição diante de Deus, ou seja, passamos a pertencer aos justos. Ou seja, a justificação é o tempo passado da nossa salvação, mas sempre presente em nossa vida espiritual, tá? Então aqui a justificação significa isso, porque nós estamos falando de uma salvação no sentido factual. O outro item aqui é a regeneração. A regeneração aqui é que nos declara filhos, ou seja, a condição espiritual interior de servos do pecado para filhos de Deus. Então aqui eu estou falando do novo nascimento. A outra forma que é apresentada aqui no texto é a santificação, ou seja, é uma mudança de caráter. Então eu estou falando de uma mudança subjetiva, que está ligada ao homem, e a mudança de serviço, que é uma mudança objetiva em Cristo. Então ela é posicional, é uma santificação que nos torna santos, separados, ok? Então esses três pontos, se você for ler depois a revista, você vai analisar e ver que está dentro desse molde, sentido factual. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1, falando dessa
justificação, ok? O subtópico 2 vai falar sobre a regeneração e ele vai falar aqui sobre João capítulo 3. Queria destacar aqui um ponto importante, que quando Jesus traz e trabalha a ideia do novo, Nicodemos trabalha a ideia do tornar, voltar. Ou seja, Jesus está trabalhando com a ideia do anotem, ou anotem, que significa nascer de cima e não voltar, como Nicodemos estava entendendo, tá bom? Tanto é que é especificado aqui no subtópico 2, João capítulo 3, versículo 3, aquele que não nascer de novo, anotem, significa de cima, novamente, sob uma nova forma. Fornece uma tradução feliz, ou seja, coisa nova ou diferente está para surgir, tá bom? E é interessante que dentro desse processo aqui de salvação, o Velho Testamento já falava dessa questão. Entre o povo de Deus viveu um povo denominado vulgo. Números capítulo 11, versículo 4, Êxodo capítulo 12, versículo 38. Esse vulgo, V-U-L-G-O, não era convertido e tornou-se em Israel uma perturbação, uma fonte de fraqueza, de desobediência, de rebeldia e de pecado. Então, o homem transformado é um homem edificado pela palavra. Aqui, para nós completarmos, nós vamos falar agora sobre a salvação no sentido experimental. Esse você precisa marcar aí também nas suas anotações, porque você precisa entender qual é a finalidade da justificação, santificação e glorificação dentro da salvação no sentido experimental, ou seja, é subjetiva. A salvação experimental tem 3 tempos: presente, passado e futuro, tá bom? Então, a ordem aqui é ao contrário, tá bom? Nós vamos falar aqui não do presente, mas do passado. A justificação aqui, ela entra como passado. Por quê? É o que Deus fez por nós. É a justificação. Deus nos justificou. Está no passado. A santificação é no presente. Por quê? Porque a santificação tem a ver com a conduta diante do mundo. É a salvação do poder do pecado. É o que Deus faz em nós agora. A glorificação está no futuro. É o que Deus fará conosco na glória. Será a salvação da presença do pecado. Trata-se de nossa inteira conformação com Jesus. Então, os irmãos compreenderam que há uma diferença entre salvação no sentido experimental, que é subjetiva, está ligada ao homem, e a salvação no sentido factual, que é a salvação no sentido objetivo, ou seja, está ligada ao lado divino. Essa que foi apresentada no texto, quero reforçar muito bem isso, é factual, porque são 3 itens que acontecem ao mesmo tempo, enquanto na subjetiva experimental ela acontece de forma proporcional. Irmão Adriano, da onde você tirou isso, meu irmão? Você está inventando coisa? Não, aqui ó, CPAD, Teologia Sistemática, aonde nós abordamos teologia sistemática pentecostal da CPAD, aonde é abordado nesse livro aqui bibliologia, doutrina das escrituras, teologia, doutrina de Deus, cristologia, a doutrina de Cristo, a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, antropologia, a doutrina do homem, a martiologia, doutrina do pecado, soteriologia,
a doutrina da salvação. A eclesiologia, a doutrina da igreja. A angelologia, a doutrina dos anjos. Escatologia, a doutrina das últimas coisas, tá bom? Então, você está bem embasado aí, tá bom? Vamos lá, tópico de número 3, promessas e perseverança na salvação. A base da promessa da salvação é Cristo, subtópico de número 1. Então, eu posso sugerir uma questão aqui. Como receber a salvação? É interessante essa pergunta. Como receber a salvação? Primeiro ponto, reconhecer mediante ao Evangelho que é pecador. É o primeiro ponto, é crucial. Reconhecer, não pela filosofia, não pela não por conveniência ou para, sei lá, qualquer tipo de argumento. Você reconhece que você é pecador pelas Escrituras. É ela que te mostra, por isso que o Espírito Santo ele tem o potencial e a capacidade de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o homem reconhece que ele é pecador mediante o Evangelho. Segundo, é preciso confiar em Jesus como Salvador. É preciso confiar nessa pessoa que está te salvando. Se você sofre um afogamento, se você sofreu um afogamento e vem uma pessoa para te ajudar, ou se você está no incêndio, você está numa situação de acidente de carro, seja qual tipo de acidente, e vem alguém ao seu encontro e traz as palavras de consolo, de calma, e fala que vai te ajudar, você precisa acreditar nessa pessoa, de que ela vai te ajudar e você vai sair dessa situação. Quando alguém te propõe que vai te ajudar em alguma situação da sua vida, você precisa acreditar nas palavras e nas ações dessa pessoa. Quando nós tratamos com relação a Cristo, nós precisamos confiar que Jesus é o Salvador. É diferente de confessar. Segundo ponto é confiar. O terceiro ponto é confessar Jesus como Salvador pessoal da sua vida, ok? Então aqui o nosso Senhor é o centro da promessa de nossa salvação. Isso é fato. Logo, a Igreja de Cristo, o povo de Deus, é constituída de pessoas unidas ao Senhor Jesus. Se existe igreja, se a igreja tem sentido, se a igreja tem formato, se a igreja ela tem uma missão, é por causa de Jesus. É por intermédio de Jesus. É pela obra salvífica de Jesus. É por causa da sua missão. Então, por causa de Jesus, a igreja existe. Se a igreja não foi vencida, é por causa de Jesus. Lembra quando os nossos ouvintes aqui do canal, os nossos seguidores do nosso canal, sabem muito bem quando nós falamos sobre missão, que na Coreia do Norte, o país mais fechado do mundo, aonde seus imperadores, principalmente o Kim Jong-un, ele é adorado, não somente ele, o seu pai e o seu avô, como uma figura divina, né? E lá, o Portas Abertas nos trouxe um dado muito relevante e muito importante. Na Coreia do Norte, existem aproximadamente 400 mil cristãos. Ou seja, no país mais fechado do mundo, nós temos uma soma incrível, mostrando que a obra de Deus não para. A obra de Deus não vai parar.
a obra de Deus vai continuar, porque ela não foi iniciada por iniciativa humana, por projetos humanos. Pelo contrário, ela está enraizada, ela está segura na cruz do Calvário. E quem foi colocado nessa cruz? O próprio Jesus. E assim nós temos a certeza de que a igreja unida jamais será vencida, ok? Então João 3,15 vai falar: todo aquele que nele crê. João 3,18, quem crê nele. Ele é o centro. A mensagem cristocêntrica é justamente isso. É uma mensagem que pode começar em qualquer ponto da Bíblia. Ela sempre vai focar em Jesus. A mensagem pode ter começo, meio e fim, e ela deve ter começo, meio e fim. Ela, no início, no meio ou no fim, deve apontar para Jesus. O pregador pode ser um excelente expositor, mas o foco deve ser sempre Jesus. Ele é o centro da palavra, ele é o centro da Bíblia, ele é o motivo da Bíblia existir, porque a igreja tem como Cristo o centro, tem como Cristo o alvo e o autor e consumador da nossa fé, ok? Então, pregue sempre uma palavra cristocêntrica, que tenha Cristo como objetivo fundamental dessa mensagem. Vamos lá. Então, aqui, a apostasia individual. Então, não é incondicional, pois as pessoas podem resisti-la. Nós trabalhamos com essa graça resistível. O calvinista trabalha com a graça irresistível, né? Nós não. Nós acreditamos que a graça pode ser resistida. Tanto é que João 3,18 vai dizer que quem não crer já está condenado. Por quê? Porque não crê no Filho único de Deus. Então, a isso denominamos apostasia, que implica uma rebelião contra Deus, abandono proposital da fé que uma vez nos foi entregue. De maneira consciente, de maneira aberta, ele propositalmente não quer aceitar a Cristo. Subtópico 3, a promessa e a segurança da salvação. Ao passar pela morte, o salvo já está imediatamente com Cristo. A salvação, coloquei aqui, é uma milagrosa transformação espiritual. Não se trata apenas de livramento da condenação do inferno. Tem muita gente que está na igreja por causa disso. Eu tenho medo de ir para o inferno. Não é somente isso. A salvação abarca todos os atos e processos redentores e transformadores de Deus. Isso é salvação. Não é somente o livramento, é uma transformação, é um ato, é um processo redentor e transformador na vida do ser humano. Amém, meus irmãos? Que boa mensagem, que boa lição, transformadora, edificadora e consoladora, tá bom? Guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, ou seja, para que ninguém venha servir de tropeço e você perca a sua salvação. Amém, meus irmãos? Muito bom aqui estar com vocês. Deus abençoe sua casa e sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.